Tudo bem com vocês? Bom, eu queria passar para vocês hoje aqui, dar a vocês hoje essa videoaula, uma videoaula bem rapidinho aqui para a gente só analisar algumas informações que podem ser úteis para vocês e que complementam o que a gente já iniciou sobre sujeito inexistente ou sobre orações sem sujeito. Então, eu só queria continuar essa matéria, que é aquela matéria de orações sem sujeito. Combinado? Bom, por que eu queria continuar? Porque a gente já viu isso aqui. Nós já vimos até aqui dois tipos de oração sem sujeito. Você se lembra? Aquelas que tinham o verbo haver no sentido de existir e aquelas que tinham verbos que indicavam fenômenos da natureza. Vocês lembram? Nós fizemos essa aula também na forma de videoaula. Utilizamos um método que foi eu escrevi no meu tablet, né? E fui escrevendo assim na hora em que estava dando a aula e vocês disseram que gostaram e tal. Lembra dessa nossa aula? Então, nessa nossa aula a gente viu o verbo haver no sentido de existir e verbo que indica fenômeno da natureza, construindo orações sem sujeito, né? Sujeito inexistente. Bom, eu queria continuar então e apresentar para vocês outras duas maneiras de construir oração sem sujeito, ou outros dois tipos de orações que também são sem sujeito. Que orações são essas? Primeira, a gente vai dizer que uma oração é sem sujeito, ou seja, que um verbo é impessoal, né? Falar que o verbo é impessoal significa que aquele verbo ali está numa oração que não tem sujeito. Então, um verbo é impessoal, por exemplo, o verbo haver ou o verbo fazer, quando eles estiverem indicando tempo. Como assim, verbo haver ou fazer indicando tempo? Olha só esse exemplo, né? Se eu digo assim, faz um mês que estamos em isolamento social. Esse verbo fazer aí, ó, do faz um mês que estamos em isolamento social, esse verbo, qual é o sujeito dele? Bom, não tem sujeito. O verbo fazer, neste caso, por estar indicando tempo, faz um mês, ele é um verbo impessoal. Ele está numa oração sem sujeito. O sujeito desta oração é inexistente, né? Ó, o sujeito deste verbo aqui é nós, né? Nós estamos em isolamento social. A classificação dele é um sujeito desinicial, oculto, porque não está escrito aqui, mas nós sabemos que é nós pela desinência do verbo estamos, né? Mas este sujeito, o sujeito deste verbo aqui, não tem, é inexistente, porque trata-se de um verbo fazer indicando tempo. Então, quando você fala faz um mês, né? Faz 2 meses, ok? Então, dizer faz um mês que estamos em isolamento social, ou dizer faz 4 semanas que estamos em isolamento social, é a mesma coisa. Faz um mês que estamos em isolamento social, faz 4 semanas. Tudo isso são orações sem sujeito, ok? Mesma coisa, uma oração semelhante, se for com o verbo haver. Então, havia uma semana que eu não a encontrava. Havia uma semana que eu não a encontrava. Esse verbo haver aqui, ele não tem sujeito. Ele é um verbo impessoal. Ele está dentro de uma oração sem sujeito. Por quê? Porque é o verbo haver indicando tempo, ok? Havia uma semana que não encontrava. O verbo encontrar aqui, o sujeito é eu, né? Havia uma semana que eu não a encontrava. Eu não a encontrava. Como não está escrito eu aqui, sei que é um sujeito desinicial. Mas pela desinência do verbo eu consigo saber que é eu, o sujeito, né? Está oculto, ok? Já no caso de havia, é um sujeito, uma oração sem sujeito, sujeito inexistente. É um verbo impessoal, ok? O mesmo aqui, ó. Eu venho repetindo isso há dias. Eu, sujeito de venho, beleza, aqui a gente já sabe. Mas qual é o sujeito do verbo haver aqui? Bom, essa é uma oração sem sujeito, que é o verbo haver, indicando tempo. Há dias que eu venho repetindo isso. Eu venho repetindo isso há dias, né? Ou pode ser tempo no sentido também, não tempo cronológico apenas, mas
pode ser o tempo atmosférico, né? O tempo meteorológico. Então, se eu digo assim, verbo fazer, faz muito frio aqui em casa, faz muito frio no Jardim Canadá, faz muito frio em Nova Lima, faz muito calor no centro da cidade. Esse emprego do verbo fazer, indicando o tempo meteorológico, também constrói orações sem sujeito, ok? Trata-se de oração, trata-se isso aqui de uma oração sem sujeito, ok? Ou, se a gente fosse referir a graus também, né? Faz 25 graus neste momento, faz 30 graus. Fez 1 grau lá na cidade que eu visitei nas férias, né? Fez 0 graus, fez -1 grau, né? Ok? Também nesse sentido. Bom, mas eu queria que vocês fizessem uma observação aqui ao que vocês já fizeram nas aulas anteriores, né? Observe que o verbo fazer aqui está no singular, ele foi empregado no singular. Claro, o verbo fazer aqui foi empregado no singular porque é apenas um mês? Não, não é porque é apenas um mês que o verbo fazer está no singular. Esse verbo fazer aqui está no singular, a gente já conversou sobre isso. Pensa bem, se não existe um sujeito nesta oração, como que pode haver um verbo no plural? Não é verdade? Então, este verbo aqui está no singular, não porque o mês é apenas um. Não, não. Aqui, quando forem 4 semanas, também o verbo fazer vai ficar no singular. Por que esse verbo fazer fica no singular? Porque não há um sujeito para ele. A gente já sabe que quem manda o verbo plural é o sujeito. Quem manda o verbo plural é o sujeito. Bom, se não há sujeito, não há verbo no plural. Por isso que eu digo, havia uma semana, sempre no singular. Eu venho repetindo isso há dias, sempre no singular. Independentemente se essa palavrinha que está vindo aqui depois, acompanhando o verbo, é uma palavra no singular ou no plural. Não interessa, ela não é o sujeito. Então, pouco importa. A única pessoa que é capaz de mandar um verbo para o plural é o sujeito. Se isso aqui não é sujeito, isso aqui não manda o verbo plural. Então, sempre o verbo no singular. Olha aqui. Faz muito frio, singular. Faz 25 graus. Não interessa se é 1, se é 10, se é 50. Sempre o verbo no singular. Ok? Muito bem. E existe existem outros tipos de orações que também têm o verbo impessoal, que também são sem sujeitos. Então, tem a do verbo haver e do verbo fazer indicando o tempo, mas também tem as orações dos verbos ser e estar, também indicando o tempo ou distância, por exemplo, né? Olha só um exemplo. Se eu digo assim, a mesma coisa que antes, né? Faz frio aqui, e se eu digo está frio aqui hoje, bom, esse verbo estar empregado aqui também é um verbo impessoal. Ele também não possui sujeito. Essa também é uma oração sem sujeito, porque é o verbo estar indicando tempo. Tempo meteorológico nesse caso, mas pode ser meteorológico ou pode ser tempo cronológico, né? Olha outro exemplo. Estava quente na Bahia. Verbo estar indicando tempo, no caso meteorológico. Estava quente na Bahia, oração sem sujeito também. Este é um verbo impessoal, ok? Mesma coisa se eu usar o verbo ser, indicando tempo. Então, se eu digo assim, já é tarde, ou já está tarde, já é tarde. Esses dois casos de orações, já é tarde, já está tarde, são orações sem sujeito, porque eu tenho um verbo ser indicando tempo meteorológico. Não, no caso, desculpa, no caso é um tempo cronológico, né? Já está tarde, já é cedo, né? Já é manhã, né? Já é tarde, já é cedo, já é manhã, já é noite. Todas essas orações são orações sem sujeito, combinado? Ou essa aqui, ó, hoje é 1º de abril, né? Suponhamos que hoje fosse 1º de abril, você diria, hoje é 1º de abril, né? Se é um verbo ser, ó, né? Verbo ser indicando o tempo, eu construo oração sem sujeito. Então, esse tipo de oração em que nós falamos a data, o sujeito dessas orações é inexistente. Os verbos dessas orações são verbos impessoais, ok? O verbo impessoal. Ou a mesma coisa se eu disser, hoje são 17 de abril.
De fato, hoje é 17 de abril, né? O dia que vocês vão assistir essa aula é o dia 17 de abril. Eu tenho o verbo ser indicando tempo, indicando data. Então, ele é um verbo impessoal. Essa aqui é uma oração sem sujeito, tal qual essa ou essa, ok? E quando você vai dizer as horas, da mesma forma, quando a gente fala as horas, a gente emprega geralmente orações sem sujeito. Porque a gente fala assim, agora são 11 horas. Então, esse verbo ser aqui, indicando tempo, é um verbo impessoal. Esta é uma oração sem sujeito. O sujeito dessa oração é inexistente. O sujeito desse verbo é inexistente. Tive oração sem sujeito novamente, porque foi o verbo ser indicando tempo. Então, orações que falam as horas, orações que falam as datas com o verbo ser, são orações com sujeito inexistente, ok? Ou se você for lá falar a distância também, né? Daqui até a sua casa desculpa, daqui até a sua casa são muitos quilômetros, né? Daqui até a sua casa são muitos quilômetros. Eu estou usando o verbo ser, indicando distância. Daqui até aí é 1 quilômetro, né? Então, isso também é uma oração sem sujeito, combinado? Muito bem. Por hoje é só. Não, 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 não. Mentira, 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 mentira. Os alunos mais espertinhos devem ter notado uma coisa interessante aqui, olha, que eu mencionei já neste vídeo e nos vídeos passados. Hum, verbo no singular, verbo no singular, verbo no singular. Claro, oração sem sujeito, verbo é no singular, porque se não tem sujeito para mandar o verbo para o final, não tem. Não tem. Se não tem sujeito para mandar o verbo plural, o verbo não é plural, né? Beleza. Ah, mas olha que interessante. Apareceu aqui, ó. Plural, plural, plural. Professor, você acabou de dizer que oração com sujeito inexistente não faz sentido o verbo pro plural, porque não tem o sujeito para mandar esse verbo pro plural, independentemente de quem vem depois. Tanto faz estar no singular ou no plural quem vem depois. O verbo sempre no singular. É verdade, eu disse isso mesmo, né? Mas, como sempre, em língua portuguesa, existem exceções, ok? Então, quando nós formos empregar o verbo ser, indicando tempo, né? Ou distância, nós quisermos falar datas, horas, distância, aí nós vamos colocar este verbo no plural sim, se o número que vier depois for um número maior que 1. Então, muitos quilômetros, mais de 1 quilômetro. 11 horas, então nós vamos falar agora são 11 horas. A gente não fala agora é 11 horas. Hoje é 17 de abril. Não, hoje são 17 de abril. Mesmo esta oração não tem sujeito, não tendo sujeito, ela continua não tendo sujeito, tá? Mas o verbinho dela vai para o plural, só para não ficar feio aqui, um singular do lado desse número. Esta oração também não tem sujeito, o verbo é impessoal, o sujeito é inexistente, mas mesmo assim a gente vai colocar o verbinho no plural, só para não ficar feio aqui quando tiver um número maior que 1, ok? Mas continua isto aqui não sendo sujeito, continua isso aqui não sendo sujeito, continua isso aqui não sendo sujeito. É só porque ficar muito feio a gente falar, ah, daqui até a sua casa é muitos quilômetros. Pô, aí para não ficar tão feio assim, a gente deixa o plural aqui, mesmo sabendo que isso aqui não é o sujeito, ok? Então, é uma exceção. Combinado? Tudo tranquilo? Podemos ficar por aqui hoje. Foi um vídeo curtinho, rapidinho, só para você acompanhar essa matéria, para a gente terminar esse conteúdo e você poder fazer os exercícios que já estão postados aqui na nossa página, ok? Então, um grande abraço, vejo vocês em breve, tanto nas aulas ao vivo quanto em outros vídeos, e se Deus quiser, logo, logo, presencialmente na nossa querida escola, ok?